Pode fechar os seus olhos? Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, te louvamos por essa noite, pelo momento em que o Senhor está conosco aqui agora. Nós te pedimos, Senhor, venha com graça, com bondade, iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós queremos declarar a nossa mente cativa ao Senhor. Então, Pai, nós te pedimos que a nossa mente e o nosso coração estejam alinhados com o Senhor, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. Nós precisamos da Tua palavra, porque assim como a Bíblia mesmo diz, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da Tua boca. Nós precisamos da Tua palavra. Então fala conosco e nos dê a sabedoria para compreender aquilo que o Senhor tem nos dado, nos mostrado aqui através da Sua palavra. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, nós estamos numa série. Essa série se chama Os 7 Sinais de Jesus no Evangelho de João. E nós já vimos então que o Evangelho de João vem trazer para a gente 7 sinais que mostram que Jesus ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E aí, João fala que Jesus fez vários e vários sinais, mas ele escolheu 7 sinais para mostrar para nós e para todo mundo que Jesus é o Cristo. E aí, esses sinais são milagres, né? Mas que tem algo especial que mostram que esses sinais mostram que Jesus é o Cristo. E aí, nós vimos o primeiro, inclusive o primeiro sinal de Jesus mesmo, porque é o sinal de que quando ele transforma água em vinho, e aí ali ele inicia o seu ministério, a sua jornada, né? Como Messias mesmo, propriamente dito. Depois nós temos o segundo sinal. O segundo sinal de João, filho do oficial, né, do rei. Nós vimos aqui na semana passada. E aí, também, um outro sinal que tem muito para nos dizer. Muita atenção, então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos ver aqui os 7 sinais que mostram que Jesus é o Messias. E aí, aqui agora, o terceiro sinal, ok? Evangelho de João, capítulo 5. Esteja com a sua Bíblia aberta aí. E uma coisa já curioso, já interessante nós refletirmos, é que este sinal, ele parte diretamente o sinal de transformar água em vinho, né? A Maria, mãe de Jesus, ela entra ali e faz aquela solicitação. O filho do oficial do rei, ele, o próprio pai, né? O próprio oficial vai até Jesus. Mas aqui nós vemos que este sinal miraculoso, milagroso, ele parte do próprio Jesus. Acredito que isso já traz para a gente algumas coisas, algumas reflexões importantíssimas, né? Que Jesus Cristo, mesmo quando nós nem temos consciência de que nós precisamos de um sinal, de um milagre dele. E aí nós vamos ver então, no capítulo 5, né? Vamos ver aqui, a partir do verso 1 mesmo, né? A NVI, que é a tradução que a gente usa, né? Nova Versão Internacional, um título, né? E esse título diz: A cura junto ao tanque de Betesda. E aí, nós então vamos ler o texto e vamos começar a refletir sobre ele. Vamos lá então, no verso 1. Olha só, algum tempo depois, né? Ou seja, aconteceu algumas coisas aqui, né? Não dá pra gente
compartilhar sobre isso, mas estava fazendo milagres e tal, tudo mais. Algum tempo depois, Jesus iu a Jerusalém, ou seja, passou ali, Jesus para uma festa dos judeus. Você repara aqui que João ele faz questão de explicar, de contar para quem não é judeu o que é que significa, né? Muitos autores, né, estudiosos dizem que João é o evangelho que é para todo mundo, é universal, né? Ele não é para um grupo específico de pessoas. Mas aí, vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Os judeus eles tinham pelo menos 3 festas importantíssimas que todo judeu precisaria ir, né, durante o ano nessas 3 festas, se não pelo menos uma, que era a festa dos tabernáculos, a festa dos pães asmos, se não me engano, e a festa de Pentecostes. Desculpa, a festa dos pães asmos e do Pentecostes é a mesma. É a dos tabernáculos, a de Pentecostes e a da Páscoa. Então, essas 3 festas, né, eram as principais, onde precisava que os judeus precisariam ir a Jerusalém a Deus no templo, né? A adoração era feita no templo naquela época. Então, João ele vai explicar aqui no verso 2 para nós. Ele fala assim, olha, existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, o que significa que a porta das ovelhas? Você talvez ao ler a Bíblia, você já leu essa expressão, porta das ovelhas. No templo, o templo era uma construção onde se fazia o sacrifício de animais e de ofertas mesmo, né, de cereais e tudo mais. Então, o templo onde se fazia o sacrifício, ou seja, a adoração a Deus, havia lá, nesse templo, em um anexo do templo, acoplado ao templo, né, essa porta das ovelhas, entradas do templo. Era onde as ovelhas eram levadas para fazer o sacrifício delas. Então, onde as ovelhas eram levadas para o sacrifício era chamado aqui de a porta das ovelhas, né? E aí Jesus fala, olha, ali, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico, né? Então, tinha um tanque lá que em aramaico é chamado de Betesda. Era um tanque muito grande. E ele era em formato de pentágono. E ele tinha umas escadas que desciam, né, até o centro daquele tanque. Esse tanque era chamado de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Alguma semelhança aí com o que você já ouviu falar? Pois é. Então, chamava casa de misericórdia esse termo Betesda. E para que ele servia? Ele servia para os rituais de purificação das pessoas. Então, os homens eles tinham que passar por um processo de banho para se purificar para poder entrar no templo. Não era qualquer pessoa que podia entrar. Como, por exemplo, quem não era judeu não podia entrar no templo. Só podia entrar até o pátio. E também as mulheres só podiam entrar até o pátio. Quem estivesse impuro, teoricamente, também não poderia entrar, né? E também deficientes não entravam no templo, então ficavam no pátio ali. Então havia esse tanque para que as pessoas pudessem se purificar para entrar. Bom, e aí, né, ele vai dizer, né, que esse tanque tinha 5 entradas em volta dele, então era um pentágono mesmo, como eu expliquei. Olha o verso 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Então ali ficava uma multidão de pessoas.
né, doentes e inválidos. E aí João, ele fala, né, alguns tipos de pessoas, né, cegos, mancos e paralíticos. Por que que eles ficavam ali? Porque eles esperavam o movimento das águas daquele tanque. E aí, o texto diz, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Bom, pessoal, Deus já fala muita coisa conosco aqui, nesse sinal. Primeiro, nós podemos perceber que esse texto tem muita familiaridade conosco, né? Esse local ali, próximo à porta das ovelhas, ao entorno do tanque chamado Betesda, mostra muito a nossa realidade humana, onde nós estamos cheios de mazelas, de doenças físicas, de doenças espirituais, de doenças emocionais, e nós vivemos à procura da cura, né? A gente vive em busca da solução das nossas enfermidades, inquietudes e das nossas mais diversas doenças. E aqui nós vemos que o texto vai dizer que de vez em quando, e os estudiosos dizem que provavelmente uma vez ao ano era o que eles acreditavam, que vinha um anjo e agitava as águas. E quando a pessoa que visse aquele agitar das águas entrasse, a primeira pessoa que entrada, nós também buscamos a cura. E deixa eu te falar, nós buscamos nos mais diversos lugares a solução, a resposta, a cura para os nossos anseios. Mas deixa eu te falar, nem em todos os lugares nós temos a solução. Eu digo para você, a solução só é em Jesus Cristo. Somente nele. E aqui talvez você vai perceber que nessa explicação aqui, falando sobre o anjo que vinha e descia para agitar as águas, essa expressão está sobre colchetes. E isso significa que os estudiosos ali do texto sagrado, eles percebem que os manuscritos mais antigos, os primeiros manuscritos, né? Porque o texto ali ele era copiado, então copiado e recopiado e recopiado. Os estudiosos eles entendem que provavelmente essa expressão entre colchetes que dizia que o anjo descia e agitava as águas era algo que foi colocado depois do texto ser escrito para que pudesse explicar a situação para que os leitores entendessem. Então que talvez pode ser que isso não necessariamente tinha nos primeiros manuscritos. E o que também nós entendemos que isso não afeta em nada o texto sagrado. Isso não afeta o sentido, o entendimento, né? Não afeta em nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, não existe em nenhum lugar na Bíblia dizendo que nesse tanque ali, viria um anjo para poder agitar as águas para que as pessoas pudessem ser curadas. Nós percebemos que a cura só vem em Jesus. E não se tem também ali relato de que alguém foi curado ao descer naquele tanque. Tinha-se uma tradição, talvez poderia ser uma superstição ali dos judeus quanto a isso. E aí a gente caminha então entendendo que, olha gente, nós podemos buscar a solução em várias coisas. E hoje em dia as pessoas não buscam a resposta, a cura para suas vidas dos mais diversos problemas e doenças. Às vezes em lugares, em tanques da superstição, né? Daquilo que o disse-me disse.
e que não necessariamente é uma verdade, porque às vezes a gente vê que muitas pessoas prometem cura mundos e fundos, mas não há cura nenhuma. E isso traz de uma maneira muito clara para nós que hoje em dia, nós que estamos doentes, podemos estar doentes, podemos buscar a cura e estar esperando a cura em algo que não trará sentido e resposta para as nossas vidas. Porque a solução está apenas em Jesus. E olha o verso 5. O verso 5 vai trazer para a gente o que é que está agora no centro desse milagre. Olha o verso 5. O verso 5 vai dizer assim, olha, um daqueles que estavam ali era paralítico. Estava ali há 38 anos. Você já imaginou alguém estar ali deitado, né, porque era paralítico, há 38 anos? 38 anos. Imagina. E aí, a gente tem muitas coisas que a gente pode perceber. 38 anos. E aí a gente percebe que a gente pode perder uma vida inteira paralisado, esperando por algo que não existe. Talvez esperando a resposta onde não existe. E aí, você e eu podemos perder tanto tempo na vida, E nós podemos, às vezes, perder até as esperanças de termos a resposta, a cura, talvez o milagre de Jesus, né? O milagre na vida. Mas olha, Jesus Cristo, quando ele entra na nossa história, ele muda totalmente a realidade. E aí, olha que interessante. Né? Vamos voltar ao 5. Um dos fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Jesus ele faz uma pergunta. Aliás, antes disso, você reparou que ali era um local que provavelmente ninguém queria estar? Você percebeu que Jesus subiu para uma festa? Você percebeu que Jesus ele poderia estar onde estava o banquete, poderia ir onde estava a festa, a alegria, mas Jesus vai ali no tanque de Betesda. E quando ele chega ali, eu acredito que ele vai exatamente para aquele homem. Porque haviam muitos, uma multidão que precisava de cura, que queriam a cura. Mas ele vai diretamente para uma pessoa. E deixa eu te falar, Jesus ele pode ir diretamente para a sua vida hoje. Talvez ele está indo ao encontro da sua vida hoje. E aí, Jesus, ele, ao perceber que aquele homem estava ali há 38 anos, ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta para aquele homem. E uma pergunta que pode ser, talvez, tida como tola. Como uma pergunta desnecessária. Porque ele faz a pergunta: você quer ser curado? E você, hoje, você quer ser curado? Você quer ser curada? Jesus ele faz aquela pergunta para aquele homem. Gente, claro, né? Obviamente, a gente entende que aquele homem queria ser curado. Mas presta atenção, 38 anos ali, talvez ele se arrastava ali para poder tentar a cura. E nada. Talvez as esperanças foram embora. Talvez a alegria foi embora. A vontade de tentar de novo foi embora. E aí, nós percebemos que Jesus faz essa pergunta para poder instigar a fé daquele homem. Porque talvez a fé dele já tinha ido embora.
E aí, Jesus faz a pergunta, você quer ser curado? E aí aquele homem, né? Ele responde algo assim, que eu fico assim, totalmente constrangido. Constrangido. Olha o verso 7. Observa comigo o verso 7. Disse o paralítico. Então olha o que ele disse. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha, Jesus perguntou se ele queria ser curado e a resposta dele, olha, qual que foi? Talvez a sua resposta pode ser essa. Jesus fala assim com você, você quer ser curado? E aí, a resposta, ao invés de ser, quero, sabe o que pode ser que aconteça conosco? A gente começa a dar desculpa. A gente começa a lamentar, a gente começa a ficar lambendo a própria ferida. Porque aquele homem, ele começa a se queixar com Jesus, a pessoa que poderia dar a cura. Ele começa a se queixar com Jesus. E quantas vezes nós queixamos com Jesus? Queixamos, sabe? A primeira queixa que ele faz é das pessoas. Sabe por que eu não sou curado, Senhor? É porque as pessoas não me ajudam. Começa com um vitimismo, se fazendo de vítima. Você e eu talvez podemos passar por isso. Um momento de vitimismo, de achar que todas as pessoas têm de nos ajudar, porque têm de nos ajudar. Sabe, gente? Às vezes nós não recebemos a cura que Jesus tem para dar para nós. Porque a gente fica lambendo a própria ferida. E fica falando assim, as pessoas não ajudam, as pessoas não facilitam para mim, sabe? As coisas são tão difíceis para mim. Olha, é o momento de dizer basta, de bater na mesa e falar, chega, eu não vou me fazer de vítima mais, eu vou me levantar e eu vou tomar uma postura de quem quer receber o milagre, o sinal poderoso de Jesus. Sabe, foi isso que eu fiz na minha vida. E um dia eu vou compartilhar isso com vocês. Essa foi a primeira queixa. Olha, aí, olha só o que ele fala. Ele reclama também das outras pessoas, no seguinte sentido. Enquanto eu estou tentando entrar, outra pessoa vem e entra no meu lugar. Sabe? As pessoas são más. Elas não dão a preferência para mim. As pessoas não vão lá para poder me ajudar, não. Elas vão e passam na frente. Elas nem olham para mim. É cada um por si, né? E Deus por todos. É isso que ele fala. Ele joga a responsabilidade da falta da cura dele. Sabe em quê? Nas outras pessoas que não fazem para ele o que ele quer. Sabe, gente? A gente pode viver sempre lançando a responsabilidade das nossas atitudes, a responsabilidade de permanecer 38 anos paralisado. Porque eu não sei se você percebeu, aquele homem ele era paralítico. A vida dele paralisou durante 38 anos. Aquele homem, ele vai colocar a culpa nos outros. E aí, a gente percebe uma outra coisa. Que quando ele joga a responsabilidade, ele esquece de olhar para si mesmo. E ele esquece de fazer uma autoavaliação. E pensar, por que eu estou aqui nessa situação, né? E aí, isso tudo mostra uma outra coisa. Onde estava a confiança nele? Porque a confiança dele estava no tanque. A fé dele estava no tanque, que se ele entrasse no tanque, ele seria curado.
Mas ele não percebeu que ele estava diante daquele que é o médico dos médicos, aquele que traz a cura, que é Jesus. E Jesus, ali, sabe o que ele faz? Ele ignora completamente aquele homem. Talvez de mim, de você. Porque se alguém chega se lamentando e se fazendo de vítima para nós, o que a gente faz? A gente levanta e sai de perto. A gente não ajuda, a gente para. E Jesus não. Ele faz algo totalmente diferente. Ele chama toda aquela situação. E olha o verso 8. O verso 8 vai dizer: então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Uma palavra de ordem. Ali Jesus lança. E olha o verso 9. Imediatamente aquele homem ficou curado. Deixa eu te falar. Nós falamos sobre em busca do poder de Deus esses dias. E aqui nós podemos perceber claramente o poder de Deus em ação com Jesus. Jesus ele fala para aquele homem: levante, se levante. Sabe? Jesus, ele lança aquela palavra de ordem poderosa, palavra de poder. E ele fala: pega a sua maca, pega o seu leito e anda. Imediatamente, sabe? Não foi amanhã, não foi daqui a uma semana, mas foi imediatamente. Aquele homem ficou curado. Ele sentiu a cura dentro de si. E o que ele fez? Ele pegou a sua maca e começou a andar. E aí, João explica que isso aconteceu num sábado. Por que isso? Porque no sábado era o dia do Senhor. Os judeus todos sabem que eles guardam o sábado. E o sábado é um dia sagrado, onde não poderia fazer nenhum tipo de serviço. Então, os judeus consideravam como um tipo de serviço carregar o próprio leito, a própria cama, né? E aí, isso foi muito pontual. Olha o verso 10. E por essa razão, os homens disseram ao judeu que havia sido curado, disse o seguinte: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas aí ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. E aí o 12. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Então essa conversa, eu imagino, né, isso aqui, gente, tá entre aspas, bem grande, porque é uma impressão minha do texto, é o seguinte, é que ter tentado entrar no templo e não conseguiu. Talvez aquele homem esteve ali naquela condição e aqueles homens ali no templo talvez teriam excomungado ele ou tratado ele mal, e talvez ele pudesse estar andando para lá e para cá para se exibir, para se mostrar, né? Não sei. Mas partindo disso eu penso, olha, o que Jesus faz conosco, nós devemos dar toda honra e toda glória a Ele. Nós devemos ser submissos ao que Ele vai nos dizer. E aí, aquele homem não tinha ideia de quem era aquele que havia curado. Porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Por quê? Eu imagino que quando Jesus cura aquele homem, juntou todo mundo para poder ser curado por Jesus. Mas Jesus, ele sumiu, ele saiu. Ele saiu dali. E aí, olha que interessante o verso 14. O verso 14 vai dizer o seguinte, olha, mais tarde, ou seja, depois, Jesus o encontrou. Eu acredito que não seja um encontro fortuito, acaso, não. Mais tarde, Jesus o encontrou lá no templo. Jesus mandou ele pegar o leito e ir embora. Mas ele estava lá dando um rolezinho. E aí Jesus vai e fala
para ele, né? Encontra com ele. Jesus talvez tenha ido lá procurar falar ainda algo para ele que não deu tempo de falar naquele momento. E ele falou assim, olha, você está curado. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, em muitos lugares na Bíblia você vai ver que Jesus fala assim, olha, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. É porque eu acredito que existe uma cura física e existe a fé que leva à salvação. Quando uma pessoa ali nos evangelhos percebe que Jesus é o Cristo, ele não só é curado, mas ele é salvo. Mas aqui você repara que Jesus falou assim, olha, você foi curado. Sabe, eu acredito que talvez aquele homem não entendeu quem era Jesus. Ele não compreendeu quem era Jesus. E apenas, simplesmente, uma cura física foi efetuada ali. E aí Jesus ele vem então para dizer algumas coisas. Ele fala, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Deixa eu te falar, talvez aquele homem foi curado. E pelo que a gente percebe aqui, Jesus fala, para que algo pior não lhe aconteça, é porque a consequência dos atos daquele homem levou a ele ficar paraplégico 38 anos. E como ele não reconheceu a Jesus como seu Senhor, como a vida dele não teve uma transformação, foi simplesmente a cura física. Jesus ele fala, olha, toma cuidado, observa os seus caminhos, observe as suas decisões, o que você está fazendo. Por quê? Porque o que te levou a estar 38 anos numa maca pode fazer com que você tenha algo pior. Sabe, Jesus ele não está rogando praga naquele homem e ele não está fazendo com que a gente entenda que nós, né, a nossa atitude é passível de castigo de Deus. Não. É simplesmente a consequência das suas atitudes, porque lá em Gálatas 6, capítulo 7 vai dizer, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também colherá. Então, nós colhemos o que plantamos. É apenas a consequência das nossas atitudes. E muitas vezes dão coisas erradas para nós e nós atribuímos a Deus. Às vezes ele não tem nada a ver com isso. E aí, Jesus fala, para que algo pior não lhe suceda, não aconteça com você. Sabe o que acontece? É que o que é que há de pior do que ficar 38 anos paralítico? Sabe o que é? É passar a eternidade toda longe de Deus, no lago que arde com fogo e enxofre. Sabe, gente? É verdade, o inferno existe. E pior do que nós vivermos paralisados na nossa vida, é nós passarmos a eternidade longe de Jesus. E aí Jesus ele faz esse apelo para ele, para que ele pudesse tomar cuidado, né? Ele fala, não volte a pecar, porque a consequência dos seus pecados levou você a estar dessa maneira. Bom, esse foi o terceiro sinal que Jesus era Deus. Somente o Cristo, Filho de Deus, poderia curar alguém. Poderia trazer a cura, reconstituir. A gente não sabe o que é que levou aquele homem a se tornar paraplégico, paralítico ali. Mas esse sinal mostra que Jesus Cristo, ele é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu vou fazer uma oração e eu quero deixar então aberto para que você pudesse comentar, compartilhar aí, perguntar e fazer também o seu pedido de oração, ok? Deus, nós te agradecemos, te louvamos porque o Senhor se revela a nós. E nós te pedimos, Pai, venha com graça, com misericórdia sobre nós e nos ensina a vivermos gratos diante do Senhor.
por tudo que o Senhor fez e crendo que o Senhor é todo poderoso para nos levantar, nos colocar de pé e curar